pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de matemática? Hoje, aula de número 27, vamos falar sobre medida de tempo. Para isso, você vai precisar do seu material básico ali para anotações, seu caderno ou as folhas onde está fazendo os registros, lápis, borracha, apontador e, se tiver aí em mãos, um calendário de 2022 em que você possa ali fazer algum registro. A gente vai utilizar para resolver problemas. Joia? Enquanto você separa, organiza aí o seu espaço, o seu material, já pode dar início aos registros da aula de hoje, colocando a data e o nosso conteúdo, medida de tempo. Um tempinho lá para vocês. Prontinhos lá? Então, vamos começar a aula de hoje. Relembrando, é claro, na aula passada, vocês conheceram o Nhô-Dó, um boborildo que colecionava mágoas, fazia relatórios detalhados de cada mágoa que ele tinha para não esquecer de nenhuma. Será que era um hábito saudável? Vimos que não, né? Bem, resolveram alguns problemas relacionados aí aos relatórios magoados do Nhô-Dó. Entre eles, um em que vocês tinham 5 envelopes, e em cada um deles 24 mágoas, 24 relatórios magoados. Para verificar quantas mágoas tinha ali ao todo, fizeram um registro, tanto na forma da multiplicação, 5 vezes 24 relatórios, quanto na forma da adição, adicionando um a um aqui a quantidade 24 que tinha em cada envelope. De um jeito ou de outro, chegaram à conclusão que o Nhô-Dó só ali já estava guardando 120 mágoas. Tadinho do Nhô-Dó, por isso ele era tão triste. Bem, agora, hoje vamos falar sobre medida de tempo. E a primeira pergunta que surge é: o que é o tempo? Que pergunta difícil de se responder, não? O que é o tempo? Observem lá. Podemos dizer que o tempo é a duração dos acontecimentos e também o período em que os eventos acontecem. O tempo é algo, medida de tempo é algo, uma medida um pouquinho diferente das demais, não é? Algo que a gente tem que pensar um pouquinho mais a respeito. Mas, para nos inspirar, para começarmos este assunto aí bem inspirados, bem animados, nós vamos conhecer a história do livro O Tempo. Acompanhem lá. O tempo não dá para pegar, ele foge sem parar. O tempo dá para contar. É só pegar um relógio e olhar. Mas isto não é o tempo. É só o tempo a passar. O tempo passa o tempo todo. Passa sem parar. O tempo sempre vai para algum lugar. O tempo vai para o passado. O tempo é um bicho danado. O tempo da gente é agora. É o tempo presente e a gente nem sente. O tempo presente vira passado. O tempo do depois é o futuro. O passado do futuro é o presente. Isso não tem furo. O tempo tem lugar no passado. Seu nome é lembrança. Todo mundo tem, até criança.
o tempo que uma lembrança durar é o tempo que a gente desejar. A lembrança mora dentro de nós. É algo muito estranho que não tem tamanho. E por falar em lembrança, você se lembra do começo da história? Vá, refresque a memória. Você viu. O tempo passou e tudo continuou. O tempo não para um minuto, nem um segundo. É assim que acontece no mundo. Que bacana, né? Não poderia ser diferente mesmo. Para falar sobre o tempo, algo tão abstrato aí, nós tínhamos que ter um livro que nos trouxesse essa reflexão de como o tempo passa, não é? E de que o tempo, olha lá, não dá para pegar, o tempo passa, o tempo foge sem parar. Diferente de outras medidas, como por exemplo a medida de comprimento, não é? Se quiséssemos saber a medida de comprimento dessa mesa, por exemplo, pegaríamos uma fita métrica ou um outro instrumento de medida de comprimento e conseguiríamos aqui, ó, segurar e medir. Da mesma forma, medida de massa, medida de volume. Agora, medida de tempo. Cadê o tempo? Como é que fazemos essa medida do tempo? Não é? Aliás, como é que percebemos a passagem do tempo? Essa é a ideia. Não conseguimos medir de fato, mas conseguimos registrar aí a passagem. Primeiro, como é que nós percebemos essa passagem do tempo? Observem ali na tela. Dá uma olhadinha na sequência de imagens que vai aparecer. Olha só que imagem bonita! Muitas árvores floridas. Na sequência, árvores novamente, dessa vez sem flores, mas muito lindas também. E então, árvores com folhas amareladas. E árvores também, mas agora sem folhas, um cenário branco que nos lembra até a neve, não é? Será que é possível observar a passagem do tempo a partir dessas imagens? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Um tempinho para que vocês observem essas imagens e respondam. Será que é possível observar a passagem do tempo a partir da observação dessas imagens? Então, o que você acha? Será que é possível observar a passagem do tempo a partir dessas imagens? Vamos pensar juntos? Bom, são 4 imagens diferentes, mas que têm algo em comum. Você percebeu que elas são imagens de um mesmo cenário, porém em momentos diferentes? Em algum momento, essas árvores estão floridas. Num outro momento, essas mesmas árvores já não estão mais, mas estão com as folhas bem verdinhas. Mais à frente, olha lá, o mesmo cenário, são as mesmas árvores, é a mesma paisagem, porém, dessa vez, a cor das folhas também mudou, agora são amareladas e muitas delas aqui caídas ao chão. Por fim, o mesmo cenário aqui, mas parece que passou por uma nevasca. É um cenário, certamente uma paisagem que não é aqui do Brasil, né? Para ter tanta neve. Olha só, como é que se percebe a passagem do tempo, então, só pela mudança dos cenários, das paisagens ali? Vamos ver?
você deve ter relacionado as 4 imagens às 4 estações do ano. Exatamente. Nesse momento, com as árvores tão floridas, primavera, não é? Em seguida, qual é a próxima estação do ano, depois da primavera? Uma estação em que as folhas estão verdinhas, bem vivas, é o verão. Na sequência, o outono e então o inverno, são ali as árvores sem folhas. Acontece que uma das primeiras formas da humanidade observar essa passagem do tempo foi, de fato, pela observação da natureza. Percebam que cada uma dessas estações se repete todos os anos, uma vez por ano. Então, a contar do momento em que ela esteja toda ali florida, por exemplo, um ano depois, é muito possível que esse cenário se repita, não é? Dá para ter uma ideia de que um ano se passou. Olha só, vamos pensar sobre as estações do ano? Vejam lá. Quantas são as estações do ano? Já vimos, correspondem à quantidade de paisagens que tínhamos ali. São 4: primavera, verão, outono, inverno. Quanto tempo dura cada estação? E agora? Quanto tempo dura cada estação do ano? Será que a duração é a mesma entre as estações ou muda? É possível que, se você gosta aí mais do verão, do calor, não é? Você tenha a impressão de que o verão passa mais rápido. Mas, na verdade, não. Todas as estações do ano têm a mesma duração. Portanto, vamos pensar. Se nós temos ao longo de um ano 12 meses e as estações, que são 4, têm todas elas a mesma duração, nós temos então no total 12 meses dividido em 4 estações, são 3 meses para cada estação. Portanto, o verão dura 3 meses, o inverno 3 meses também, e da mesma forma com outono e primavera, cada uma dessas estações do ano dura 3 meses. Ao todo, 4 vezes 3 meses, completam-se os 12 meses do ano. Agora, qual é a sua estação do ano preferida? Qual você prefere aí? Eu, por exemplo, prefiro a primavera. Inclusive, é a estação do ano em que eu faço aniversário, não é? Qual estação do ano é a sua preferida aí em casa? E quantas delas você já viveu? Compreendeu a pergunta? Quantas dessas estações aí, dessa estação aí que você elegeu como a sua preferida, você já viveu? Você já ouviu alguém perguntando para algum aniversariante, não é? Olha, parabéns, quantas primaveras você está fazendo? É comum a gente se reportar aí a estações do ano quando queremos falar sobre um evento que acontece anualmente, uma vez ao ano. Fazemos aniversário uma única vez ao ano, não é? E como nós temos cada uma das estações acontecendo uma vez ao ano também, uma pessoa de 10 anos, por exemplo, viveu 10 primaveras, assim como 10 verões, 10 invernos, 10 outonos, não é? Então essa é uma pergunta que costuma se relacionar aí as estações do ano com a idade das pessoas. Eu não vou contar para vocês quantas primaveras eu tenho, hein? É bem mais que vocês. Vamos lá? Além das paisagens, uma outra forma de observar o passar do tempo a partir da natureza é com a lua, é através das 4 diferentes fases da lua. Lua crescente, lua cheia, lua minguante, lua nova. Isso há muito tempo, desde o início do desenvolvimento da humanidade, e até hoje nós temos essas fases da lua como referência. Basta observar no calendário. Se você separou um calendário aí do ano de 2022, dá uma olhadinha nele agora. Veja se tem alguma referência
as fases da Lua. Observou aí? Não é em todos os calendários que essa referência lunar se apresenta, mas na maioria. No nosso aqui, olha, observem ali na tela, tem as referências dos dias em que cada fase diferente da Lua ali vai estar acontecendo. Lua crescente, Lua cheia, Lua minguante e Lua nova, no dia 28 ali de junho, por exemplo. Essas referências são utilizadas ainda hoje para navegação, plantio e tantas outros reflexos aí na natureza que dependem das fases da Lua. Joia? Agora, será que o tempo passa da mesma forma para todos? Às vezes temos a sensação de que alguns eventos passam mais rápido ou mais devagar. Será que isso existe ou é ao mesmo tempo igual para todos? Vamos fazer 2 desafios, 2 atividades aí para nos ajudar a refletir sobre isso. Na atividade número 1, nosso primeiro desafio, nós vamos permanecer com os braços erguidos. Vou contar com a ajuda de vocês, até a música parar. Então vamos lá? Levante-se aí agora do seu lugar. Isso, se organiza aí, em frente à televisão. E nesse momento, todos nós, eu inclusive, vou erguer aqui os meus braços. Temos que ficar com os braços erguidos durante o tempo que a música tocar. Preparados? Começou! Nossa, até cansei de tanto ficar com os braços erguidos. Quanto tempo será que se passou aí? Nossa, me deu a impressão de que foram uns 3 minutos. E vocês? Quanto tempo você acha que passou? Não sei. Vamos esperar para saber. E, antes disso, vamos fazer o desafio aí, a atividade de número 2. Observem lá. Permanecer com as mãos na cintura agora, até a música parar. Em pé, prontos lá? Dessa vez, a lógica é a mesma, mas o movimento é que muda, a posição é que muda, aliás, ao invés dos braços erguidos lá sobre a cabeça, vamos mantê-los aqui, ó, na cintura, até que a música termine. Preparados? Começou! Prontinho! Ufa! Ficamos bastante tempo com a mão na cintura também, né? Me pareceu que o tempo foi um pouco menor do que o tempo que ficamos com as mãos estendidas. E para você, qual foi a sensação? Em qual dos desafios, das atividades, você acha que nós levamos mais tempo?
Qual? Nos braços erguidos? Com as mãos na cintura? Pois olha lá, tem uma coisa para contar para vocês. Com os braços erguidos, nós permanecemos ali até que a música terminasse e esse tempo foi de 1 minuto. Com as mãos na cintura, mais ou menos? 1 minuto também. Foi exatamente o mesmo tempo. Às vezes acontece de a gente sentir de forma diferente essa passagem do tempo, principalmente em atividades ali que são mais desgastantes, mais cansativas, talvez em posições um pouco mais desconfortáveis, a gente tem a impressão de que o tempo passou, demorou mais a passar. Por outro lado, em situações como o recreio, por exemplo, em que estamos nos divertindo, parece que o tempo voa, não é? Mas na verdade a passagem do tempo se dá na mesma velocidade, independente da situação que estejamos vivendo, certo? Bem, como essas percepções mudam, nos enganam, não é suficiente só termos a impressão de que um tempo passou mais ou menos rápido, não é? Nós precisamos de fato registrar essa passagem do tempo. De que forma nós podemos fazer essa medida e o registro da passagem do tempo? Bem, ao longo da história, a humanidade foi organizando aí diferentes formas de registrar a passagem do tempo, diferentes instrumentos, inclusive, para nos auxiliar nessa tarefa. Então, observem ali que nós temos o relógio analógico, que é o relógio de ponteiros, o relógio digital, temos aqui o cronômetro, quando precisamos registrar tempos menores às vezes até que o segundo, décimos, centésimos de segundos. Temos a organização aqui do tempo, dos dias no calendário e também um outro objeto ali que é a ampulheta. Era uma forma, um instrumento um pouco mais rudimentar, não era tão tecnológico quanto o relógio, não é? Mas que também registrava, media, dava uma percepção aí mais real do quanto tempo havia se passado. Em geral, essas ampulhetas utilizavam areia, era um vidrinho com areia em cima. Quando virada, o tempo que levasse para escoar toda a areia de cima, né, para ir para a parte de baixo, era um tempo fixo, um tempo padrão ali, utilizado em diferentes situações. Bem, falando do calendário, vocês sabem, essa organização do tempo, do ano aqui que utilizamos, mas vocês já conhecem, mas nem sempre foi assim. Nem sempre a organização do tempo se deu com esse formato de calendário, esse tipo de divisão. Esse é um calendário gregoriano, em homenagem ao Papa Gregório XIII. E esse calendário passou a ser utilizado a partir do ano de 1582. Até então, essa organização de dias, meses, semanas aí era feita de uma maneira diferente, não essa que conhecemos hoje. No calendário gregoriano, o nosso ano é composto ali por 365 dias em geral, alguns deles 366 dias. Quais anos serão de 365? Quais anos terão 366? Já vamos conversar um pouquinho mais a respeito disso. Além disso, eles também são organizados ali, esses dias, em meses, num total de 12 meses. E ainda uma organização num tempo um pouquinho menor, em semanas. A cada 7 dias, nós temos uma nova semana. Agora, 365 dias. Será que é um número qualquer? Será que foi uma decisão aleatória? Olha, o Papa Gregório XIII, né? Olha, 365 dias vão formar um ano.
Por quê? Poderiam ter sido 279 ou um outro número qualquer? Ah, tem uma explicação para essa quantidade de dias. Observem lá na tela. Um ano, esses 365 dias, é o tempo que o planeta Terra demora para dar uma volta completa ao redor do Sol. Em dias, esse tempo não é exato também. É de aproximadamente 365 dias e 6 horas. Sabemos que as medidas na vida real não são necessariamente precisas. Sempre tem alguma diferençazinha ali da medição. Agora, imagina medir espaços assim tão grandes. Quanto tempo a Terra leva para dar a volta em torno do Sol? Também não é preciso exatamente. Uma aproximação utilizada aí socialmente é que ela leva 365 dias e 6 horas. Olha só. Bem, então nós teríamos num primeiro ano, o que nós chamamos de ano 1 aqui, teriam se passado 365 dias e 6 horas. No ano seguinte, o que chamamos aqui de ano 2, novamente, outros 365 dias e 6 horas, aproximadamente. No ano 3, mais 365 dias e 6 horas, e assim também no ano 4. O que acontece aqui ao final desse conjuntinho de 4 anos, digamos assim? 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas e mais 6 horas totalizam quantas horas? 4 anos com essa sobra aí de 6 horas vai dar um total de quantas horas? Então, quantas horas ao todo, quanto tempo ao todo teria se acumulado aqui, ó, sem ser considerado, aí, se contarmos apenas 365 dias para cada ano? Puxa, 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, 4 vezes 6 horas, dá um total de... Isso mesmo, um dia a mais, totaliza 24 horas. Um dia a mais é o que a gente considera a cada 4 anos, chamamos de ano bissexto. É quando o ano tem 366 dias, um dia a mais, justamente para compensar esse tempo aqui acumulado ao longo de 4 anos. Olha lá. O ano de 2020 foi um ano bissexto. Dá uma olhada no calendário no mês de fevereiro. Quantos dias ele tem? 29 dias. Isto só acontece em anos bissextos. Normalmente, o mês de fevereiro tem apenas 28 dias, não é? Agora, se 2020 foi um ano bissexto, qual será o próximo? Qual será o próximo ano em que fevereiro terá novamente 29 dias? Um tempinho lá para vocês pensarem.
Então, descobriram? Ah, os anos bissextos, essa compensação aí das 6 horas todo ano, acontecem a cada 4 anos. Então, se em 2020, o mês de fevereiro teve 29 dias, ou seja, foi um ano bissexto, o próximo será dali a 4 anos. Que dá? Isso mesmo, no ano de 2024. Joia? Vamos agora resolver alguns desafios relacionados ao tempo. Acompanhe lá. Júlia faz aniversário no dia 22 de julho. 2 semanas antes, ela vai viajar de férias com sua família. Voltarão de viagem 1 semana após o dia do aniversário de Júlia. Que dia do mês e da semana Júlia vai viajar? E em que dia ela retornará? Vou deixar um tempinho para que vocês possam ler novamente o problema. Tem muitas informações, não é? Esse tipo de problema é fundamental a gente ler mais de uma vez para ter todas as informações bem claras aqui na mente. Então, um tempinho para que vocês façam essa leitura novamente e então voltamos para resolvermos juntos. Pronta a sua leitura aí novamente? Então, vamos resolver esse problema da Júlia, hein? Percebam que Júlia vai fazer aniversário, a informação inicial que temos é que é no dia 22 de julho. Aí, o problema nos traz a informação de que 2 semanas antes, ela vai viajar com a família e que 1 semana após o aniversário, eles retornarão de viagem. Para saber o dia do mês, dia 1º, dia 2, dia 5, dia 20, não é? E o dia da semana em que isso vai acontecer, em que a Júlia vai viajar e que vai retornar, é claro, depende do ano, não é? Percebam, o seu aniversário não cai sempre no mesmo dia da semana, né? Depende do ano. Mas este problema nós vamos resolver a partir do calendário de julho aqui, de 2022. Acompanhe lá na tela. Então, com base na informação de que o dia 22 de julho é o aniversário da Júlia, nós vamos ali retroceder 2 semanas. Quanto tempo, quantos dias formam 1 semana mesmo? Isso aí, são 7 dias. Então, vamos voltar 7 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. 1 semana antes do aniversário da Júlia será no dia 15, uma sexta-feira, de acordo com o nosso calendário. Lembrar ali, ó, que aquelas letrinhas são as iniciais dos dias da semana, não é? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Então, tanto o dia 22 quanto o dia 15 caem numa sexta-feira. Mas o problema nos deu a informação de que ela viajou não 1, mas 2 semanas antes do aniversário. Então, voltamos mais 1 semana. Acompanhem lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. 1 semana corresponde a 7 dias. Olha, no dia 8, que também é uma sexta-feira. Quer dizer, sempre que retornamos ou avançamos exatamente 1 semana,
o dia da semana, no caso aqui a sexta-feira, né? Vai se repetir a cada 7 dias, não é isso? Bem, então descobrimos que a Júlia viajou no dia 8 de julho, que é uma sexta-feira. Agora, o problema fazia 2 perguntas, né? Não queria apenas saber o dia da viagem, mas também o dia do retorno. Vamos acompanhar? O retorno se deu uma semana após o aniversário da Júlia. Então, a Júlia e a família voltaram de viagem uma semana depois do aniversário. Uma semana depois do dia 22, confira lá. Um dia depois, 2, 3, 4, 5 dias, 6, 7 dias, uma semana depois, a família da Júlia voltou de viagem no dia 29 de julho, que também era uma sexta-feira. Joia? Observem lá então, para descobrir o dia em que a família foi viajar, nós partimos do dia 22, que era o aniversário da Júlia, e retrocedemos, voltamos ali 2 semanas. Se cada semana tem 7 dias, 2 semanas terão 14. Então, calculando ali 22 menos 14, chegaríamos também no dia 8, mesmo que não tivéssemos o calendário em mãos. E para a segunda pergunta, também, olha lá, partindo-se do dia 22, uma semana depois, adicionamos 7 dias. 22 mais 7, chegaríamos também no dia 29, uma sexta-feira. Joia? Bacana, né? Agora, vamos retornar a uma frase lá do nosso livro, da história, O Tempo. Observem lá. O passado do futuro é o presente. Como assim, o passado do futuro? Olha lá que em uma das ilustrações do livro é representada aqui uma espécie de linha do tempo, onde os primeiros acontecimentos registrados aqui se referem ao passado, coisas que aconteceram há muito tempo, coisas que aconteceram há pouco menos tempo, não é? 2 anos, ano passado, há um mês, ontem. Todos esses registros aí se referem ao passado. E então, o que está acontecendo hoje é o presente e daqui para frente corresponde ao futuro. Então, o passado do futuro é o quê? É o que acabou de acontecer ali, é o presente, não é? Veja que essa representação da passagem do tempo por meio de uma linha, uma reta numérica que represente uma linha do tempo, ela pode ser utilizada também para resolver problemas em matemática e nos dar bem essa noção de quanto tempo se passou. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos fazer a construção de uma linha do tempo. Agora é com você. Olha lá. Desenhe uma linha do tempo, iniciando pelo ano de seu nascimento. Inclua alguns acontecimentos. Por exemplo, o ano em que você começou a ir à escola, o ano em que nasceu um irmão ou irmã, um ano em que aprendeu a andar de bicicleta, qualquer acontecimento que tenha sido mais marcante e que você gostaria de registrar na sua linha do tempo. Termine com uma reflexão. O que você imagina que vai estar fazendo daqui a uma década? Olha só, eu fiz a minha aqui para ficar como exemplo. No ano do meu nascimento, eu vou registrar lá, ó, 1978, coloquei uma ilustração para representar. Bem, ano de 2022 é o ano em que estamos, neste momento, neste ano, eu estou trabalhando ali como professora. Agora, entre o nascimento e a data de hoje, alguns eventos marcantes aconteceram. Olha só os que eu optei por registrar aqui para vocês. Em 1988, eu estava, assim como vocês, no quarto ano. Em 2006, eu
virei mãe, minha filhinha nasceu. Foram acontecimentos importantes aí ao longo da minha vida. Ainda num tempo passado, mas há menos tempo, né? Em 2019, outro acontecimento importante. Chegou na minha casa minha gatinha Chips. E para 2032? 2032, eu imagino que eu possa estar aí viajando. É um desejo que eu tenho. Legal? Então agora vocês vão fazer o mesmo. Vocês vão partir dessa reta numérica, essa linha do tempo, fazer o registro lá com o seu ano de nascimento e talvez colocar aqui 1 ou 2 registros no meio do caminho que vocês considerem importante na vida de vocês. Além disso, daqui a 10 anos, o que você gostaria de estar fazendo? Registra lá para nós. Prontinho lá? Como é que está a sua linha do tempo? Nossa, o tempo voou, não é? Você pode, depois da nossa aula, terminar de completar, de desenhar mais detalhadamente a sua linha do tempo. Agora, vejam que quando falamos em tempo, nós tratamos de diferentes formas de organizar o tempo. Anos, meses, semanas, dias e outras, talvez um pouquinho menos conhecidas. A quinzena. Você sabe a quanto tempo se refere? 15 dias. E o bimestre? 2 meses. O trimestre? 3 meses. A década? Isso, 10 anos. E o século? 100 anos. São apenas alguns exemplos de diferentes organizações do tempo que a gente usa socialmente. Agora, e quanto aos intervalos de tempo ao longo de um dia? E quanto a medidas de tempo menores do que o dia, não é? Horas, minutos, segundos, dá uma olhadinha lá. Um dia é o tempo ali de 24 horas, não é? Cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Essas outras organizações de tempo menores do que um dia, vocês vão estudar na próxima aula. Joia? E o que aprendemos hoje, então? Diferentes maneiras de registrar a passagem do tempo, os ciclos da natureza, né? Como nos auxiliando aí nessa percepção da passagem do tempo, a noite e o dia, estações do ano, fases da lua, movimentos dos astros. Além disso, algumas organizações de tempo também, quinzena, ano, década, século, enfim, diferentes formas de organizar o tempo. Joia? Então, prepare-se aí para a próxima aula, termine sua linha do tempo também com mais tranquilidade. Até a próxima! Tchau, tchau!